Perfeito, é uma pergunta aí muito genérica, né? Bastante gente procura ter mais tempo no dia. E antes de eu responder essa pergunta, eu quero levar vocês a uma reflexão. O que é tempo? Muitas das vezes nós enfrentamos o nosso tempo do nosso dia com aquelas 24 horas. Só que o que é tempo realmente? E aqui eu quero introduzir algo para vocês, que o tempo, para a gente conseguir organizar o nosso tempo e ficar fácil, é nós entendermos que o tempo é relacionado com as tarefas que eu tenho que executar no dia. Então, como que eu consigo ter mais tempo durante o meu dia, se eu já tenho muitas tarefas e muitas atividades? Você não vai olhar para essas 24 horas e separar por hora ou por 2, 3 horas. Você vai separar por atividade. Um exemplo, se numa segunda-feira você tem muitas atividades e você não consegue gerenciar essas atividades durante esse dia, você vai separar essas atividades não somente na segunda, mas um pouco na terça, um pouco na quarta e um pouco na quinta. O que muitas das vezes acontece com vocês? Vocês ficam desesperados para resolver a sua vida inteira em um dia, você se frustra e para de fazer as atividades e reclama que não tem tempo. Então, normalmente, durante a semana, tem alguns dias que nós temos muita tarefa nesse dia e nós não conseguimos organizar com o tempo que nós temos disponível. Então, o que nós precisamos fazer? Você precisa dividir algumas dessas tarefas durante a semana, ou fazer um pouco antes no domingo, ou fazer um pouco antes no sábado, para quando chegar segunda, terça-feira, estar bem tranquilo. Então, o tempo, gente, não é aquelas 24 horas disponíveis no dia. O tempo é referente às tarefas que você precisa fazer no dia, beleza? Para de ver o tempo, eu tenho 24 horas no dia, durmo 7 horas, então já não tenho 24 horas, tenho bem menos. Então divide. E uma outra dica que eu quero dar para vocês é divide as suas tarefas por período. Então nós vamos ter 3 principais períodos. Pega essa daqui, ó. Primeiro, período da manhã, período da tarde e o período da noite. Você vai separar algumas tarefas no período da manhã. Um exemplo, período da manhã, o que eu gosto de fazer? Um exercício físico, eu gosto também de fazer uma leitura, onde minha mente já está bem mais fresca. Gosto de marcar as minhas reuniões com os meus clientes também e com os meus coaches no período da manhã, porque minha mente está mais fresca, é mais fácil pensar, eu sou uma pessoa bem mais matutina, então eu já separo essas atividades que precisam de uma atenção, de um foco maior para o período da manhã. Isso no meu caso, algumas vezes você é bem mais focado no vespertino, no período da tarde, então você vai colocar essas atividades. Você começa a entender já nesse ponto que para você ter mais tempo no seu dia, que é um dos propósitos aqui, ó, 48 horas por dia, você precisa saber gerenciar o seu tempo da melhor forma. E o que é o gerenciamento do tempo? Não é só dividir as tarefas, mas é centralizar cada energia no tempo e no momento certo. Então divide em 3 períodos. Período da manhã ali você divide algumas atividades, período da tarde outras atividades, e no período da noite, normalmente é um período que você vai buscar um pouco de descanso e etc. Divide menos atividades. Uma outra dica também que eu tenho para você, ó, anota tudo isso aí, viu? Uma outra dica que eu tenho para você que é muito importante, coloca recompensa diária. Então, eu tenho as recompensas diárias, eu passo para os meus coaches. O que é recompensa diária? Você tem 10 atividades para fazer no dia. Eu sempre deixo a recompensa diária no período noturno. Então, se eu conseguir fazer todas as minhas atividades, eu vou me dar o luxo de comer algo diferente, eu vou me dar o luxo de ficar assistindo uma série na Netflix, eu vou me dar o luxo de sair com a minha esposa. Então, essas recompensas diárias é muito importante para você conseguir controlar os seus 3 cérebros que a gente já falou aqui no canal.